Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos sejais aqui ao nosso espaço. Bem-vindos sejais aqui ao nosso espaço, à nossa jornada de oração. Hoje é a 240ª terceira 243ª jornada de oração do Círculo de Fraternidade e da Família do Círculo de Fraternidade também. Então, espero que estejam todos bem, que tenham iniciado bem a vossa semana, os vossos trabalhos, as vossas coisas e que realmente estejam realmente bem. Pronto, o que é que eu hei de dizer? Bem, no meio da tempestade, que ao menos o barco vá passando por a tempestade, a ver se consegue atingir um porto de abrigo e assim poderem todos, de alguma forma, ficarem bem. Ainda não estou melhor, estou um pouco melhor. É diferente. Estão a perguntar, eu estou a responder. Então, muito boa noite a todos, um abraço de luz para todos, um abraço fraterno mesmo, muito grande para todos e um desejo enorme de que todos possam ser iluminados. Olha, nem que seja por uma luz de um candeeiro, mas que ela, ao mandar o calor, como aqui, possa vos fortificar, proteger, de alguma forma cada um possa ficar amparado e de alguma forma cada um possa estar intuído de maneira a que possam todos, de alguma forma, viver o seu dia-a-dia com abundância, com muito amor e também nunca esquecer a gratidão, que é uma forma de oração, e também com muita vontade de vencerem as vossas batalhas para que possam triunfar na vida, sem muitas adversidades, porque adversidades temos tido ao longo da nossa vida, quem é mais velho e quem é mais novo ainda há de ter. Portanto, que nós saibamos ter consciência de realmente alcançarmos o nosso propósito de vida, que é muito importante, que às vezes esquecemos que todos nós temos um propósito de vida e que também estamos libertos de alguma forma para auxiliar quem se cruzar por nós no nosso caminho, quer através de um sorriso, quer através de um gesto, quer através de uma palavra, quer através de um pensamento e quer através da oração, que é a melhor forma de nós chegarmos a todos os cantos do mundo, mesmo que não estejamos em direto, porque estamos de qualquer forma em direto mentalmente com muitas pessoas, com muitos homens, muitas mulheres e muitas crianças. Basta nós pensarmos, basta nós querermos e basta nós fazermos. Mas o importante também é nós nos preocuparmos com a nossa própria vida, como é que nós vamos resolver os problemas inerentes à nossa própria vida e à nossa passagem na Terra. Existem muitas comunicações por aí que dizem muitas coisas. E acho bem que existam. Porque como existe também, de alguma forma, vários estados e várias evoluções espirituais e materiais, é bom que exista também, para todas as pessoas, algo que as pessoas se identifiquem, compreendem e algo que as pessoas possam ter a sua fé, a sua devoção e possam glorificar a sua própria vida e possam, de alguma forma, agradecer o facto de estarem vivos, o facto de viverem, de constituírem família, de arranjarem companheiros e companheiras, de terem filhos, dos seus filhos serem saudáveis e de terem dinheiro, no fundo, para fazer face a todas essas despesas e ainda se divertirem um pouco, porque nós viemos ao mundo não é só para trabalhar, trabalhar, trabalhar. Viemos ao mundo também para nos divertirmos, para aprendermos coisas do mundo, para vermos as circunstâncias da vida que nos rodeia, para as vivenciarmos e aprendermos, para daí tirarmos os exemplos, até
fazendo a observação aos outros, tirarmos os exemplos, sabermos ler os sinais que nos são dados quase diariamente e que nós muitas vezes desprezamos e não, de alguma forma, não os utilizamos, para conseguirmos sempre viver em harmonia, em equilíbrio e em muita, mas muita paz, porque precisa-se mesmo muita paz, muita serenidade para viver e habitar neste mundo e conviver com tantas pessoas diferentes umas das outras, mas todas iguais, que têm em comum um átomo, por exemplo, células, moléculas, e portanto têm em comum um corpo, embora diferente, mas é comum a todos, e têm em comum a linguagem, o gesto, a atitude. Portanto, embora de modos diferentes, todos têm isso em comum uns com os outros. Às vezes há pessoas que dizem, mas eu não tenho nada em comum com alguém. Nós temos sempre qualquer coisa em comum com outra pessoa, ou qualquer coisa parecida com outra pessoa. E é por isso que muitas vezes não vale a pena nós maldizermos a própria vida. E também não vale a pena desistir de assim de qualquer maneira e ficar deprimidos, perfeitamente deprimidos perante a vida. O que vale a pena é nunca desistir, é gritar quando é necessário aos ventos por auxílio, por acompanhamento, é de alguma forma entregarmos-nos a tudo aquilo que nos rodeia, não deixarmos, não observarmos de uma forma negativista e destruitiva, mas observarmos de uma forma bastante positiva e desenvolvermos a nossa capacidade intuitiva e desenvolvermos a nossa capacidade de compreendermos. Podemos não aceitar os acontecimentos que nos rodeiam, as atitudes que nos rodeiam, as atitudes dos outros para connosco. Podemos não concordar, mas pelo menos teremos que ter uma certa compreensão e temos que, na verdade, ter uma certa compaixão. Temos que desenvolver em nós essa grande atitude da compaixão para começarmos a atrair à nossa atmosfera coisas boas, coisas simpáticas, coisas amorosas, que nos fazem ir muito mais longe, longe mesmo, que nos fazem ir até às vezes longe demais no sentido do conhecimento. Devemos ter sempre atenção que aquilo que desconhecemos, pelo facto de desconhecermos, seremos de alguma forma também responsabilizados pelo aquilo que desconhecemos, porque nós não conhecemos muitas vezes, sentamos-nos à sombra da mancinalheira à espera que aconteça alguma coisa. Não somos capazes de lutarmos para conseguirmos, e nós temos que conseguir, temos que lutar e temos que realmente sermos pessoas de bem. Embora às vezes possa acontecer que tenhamos maus momentos e começamos a estragar, a partir a louça toda, como se costuma dizer, até ser muito incorretos, há sempre um momento que o nosso bem vem ao de cima, vem à nossa consciência. E nós não devemos ser orgulhosos, nem rancorosos, e devemos agarrar nesse momento que vem à nossa consciência e repararmos imediatamente, reequilibrarmos tudo aquilo que de alguma forma nós desequilibramos. Por isso, nós temos que ter sempre essa consciência e temos que estar sempre presente em nós, nessa consciência, nessa compreensão e nessa compaixão. Devemos realmente nunca subestimar o conhecimento. O conhecimento, mesmo que muitas vezes esse conhecimento, e nem o desconhecimento, muitas vezes esse conhecimento ou desconhecimento possam não nos fazer falta nenhuma, há de haver um dia que nós nos vamos confrontar com esse desconhecido e com esse conhecido. E, portanto, o melhor é todos os dias da nossa vida nós nos prepararmos um pouco para conseguirmos automaticamente obtermos o conhecimento necessário para sabermos como vamos agir e para agirmos em conformidade com o momento, seja ele desequilibrante, ou uma guerra, por exemplo, ou uma discórdia qualquer, seja ele equilibrante. Devemos ter sempre
uma noção do equilíbrio. O equilíbrio é necessário à nossa vida. O equilíbrio... A minha filha apareceu ali a dizer boa noite e eu hoje ainda não tinha dito boa noite pessoalmente, e então digo boa noite, filhota, está tudo bem por aí? Por aqui vai mais ou menos. E, mais uma vez, como comecei mais cedo, boa noite a todos, bem-vindos assim ao nosso espaço, nunca nos esquecemos, estamos nas jornadas de oração. Então, nós devemos estar sempre conscientes, porque se estivermos conscientes e não deixarmos perdurar toda essa maldade que muitas vezes nós nos envolvemos ou nos envolve a nós não nos tornamos pessoas tão tristes e tão depressivas. Precisamos de combater a nossa depressão, o nosso estado alterado de consciência, e precisamos de combater os nossos medos, os nossos receios. Porque o medo é sempre uma coisa que aprisiona o ser, e o ser acaba por não evoluir. Ou seja, se eu tiver medo, eu não vou caminhar, eu não vou arriscar, eu não vou fazer absolutamente nada. Estamos num tempo de paragem na vida e num tempo de transmutação. Então, temos num tempo que, obrigatoriamente, devemos nós todos estudar um pouco, através da leitura, de filmes que mostram coisas reais que aconteceram na realidade, que foram baseados na vida real ou em acontecimentos reais. Devemos ver esses filmes para desenvolvermos a nossa capacidade observatória, a nossa capacidade de observarmos tudo o que está a passar à nossa volta. E devemos também ler para, uma vez que temos tempo, para não perdermos a linguagem, não sermos tão repetitivos nas palavras e não sermos pessoas iletradas. Tudo é importante na Terra e tudo o que acontece connosco tem a sua importância e tem as suas consequências espirituais. E é por isso que muitas vezes dizem, muitos de vós dizeis que é o karma. O karma de vidas passadas pode acontecer nesta vida, mas não com a gravidade que muitas vezes acontece o karma desta própria vida, que é o resultado das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas palavras, do nosso pensamento que nós tivemos desde que nascemos até ao momento atual, seja a idade que tivermos. Portanto, os mais novos devem fazer todo o possível para resolverem todas essas coisas, para resolverem todos esses desconhecimentos que têm, e devem-se apurar para que sejam os homens da amanhã, mas os homens de verdade, homens, mulheres, e as crianças depois passarão a ser homens e mulheres de verdade, mas de muita verdade, não de ilusão. Por isso é que todos nós devemos, de alguma forma, conseguir objetivar todo o processo de evolução material. Porque se nós tivermos o nosso processo de evolução material em equilíbrio, também o processo de evolução espiritual vem mais depressa e a nossa inconsciência transmite à nossa consciência, e vindo da nossa essência, todo o processo de crescimento espiritual. Muitas vezes nós agarramos na parte espiritual e queremos logo crescer na parte espiritual. É um erro fatal, porque nós crescemos na parte espiritual quando crescermos e nos reequilibrarmos na nossa parte mental e na nossa parte física e material. Isto é, quando nós deixarmos de ter determinadas necessidades, quando nós começarmos a ter uma vida equilibrada, uma vida material equilibrada, humana, física, quando formos realmente pessoas com valores morais muito elevados, ou de uma certa elevação, que possamos desenvolver a nossa compreensão e a nossa compaixão, aí partimos para a nossa parte espiritual. Porque aí abrimos caminho à parte espiritual. Muitos são aqueles que querem construir uma casa pelo telhado. Eu juro-vos que nunca consegui, nem na imaginação, construir a casa pelo telhado. Só se pôr-lhe uns fios
a assegurá-la quando eu construo as paredes e depois os alicerces, o que é de todo impossível. Tudo tem uma razão de ser na nossa própria vida e tudo tem começado de um princípio para um meio, para depois um fim. A nossa evolução dá-se no princípio, porque se assim não fosse, nós já nascíamos adultos, não precisaríamos de ser criança, nunca precisaríamos de repetir aquela coisa que repetimos enquanto crianças, aprender a comer, aprender a falar, aprender a andar, aprender a viver de novo na terra. Se a casa fosse para construir pelo telhado, nós já nasceríamos completamente adultos, conscientes de todas as responsabilidades e de todas as irresponsabilidades, e nós já nascíamos com uma certa maturidade, coisa que não acontece porque a casa, para se firmar e para se construir, tem que ser pelos alicerces, pelos caboclos, tem que ser pelo mais profundo para segurar bem a casa à terra. E é assim que tem de ser a nossa vida. E muitas vezes nós programamos ou queremos que venha de além de nós, daquilo que nós desconhecemos, que os nossos pais nos foram ensinando através das diversas filosofias, das diversas religiões, das diversas formas de espiritualidade. Nós não podemos começar pela espiritualidade, temos que começar pela nossa materialidade, reequilibrar a nossa materialidade e depois ir para a nossa espiritualidade. E aí nós encontramos o nosso equilíbrio. De certeza absoluta que encontramos o nosso equilíbrio. Agora, se estivermos à espera que os nossos amigos espirituais, que todos aqueles que já passaram pela Terra, nos venham auxiliar, sem nós darmos os passos que são essenciais, sem nós aprendermos o abecedário, sem nós aprendermos a viver, não conseguimos entrar em contacto, mesmo que seja um contacto subtil, não conseguimos entrar em contacto com aqueles que têm a função de nos acompanhar durante a vida terrena, que são os nossos anjos da guarda, os nossos amigos espirituais, os nossos mentores espirituais, que são a nossa religiosidade, que são a nossa verdadeira espiritualidade. Precisamos, às vezes procuramos coisas onde não tem cabimento procurar. Temos que procurar sempre no nosso interior, porque nós somos seres velhos, já com muita maturidade, e quando chegamos à idade da razão, à idade de sermos adultos, à idade de começarmos a compreender a vida, aí sim, nós temos que endireitar a nossa casa, temos que endireitar o processo evolutivo material, temos que o equilibrar para depois passarmos para o processo espiritual. Nós viemos à Terra muitas vezes para aprendermos as coisas, porque não as podemos aprender enquanto espírito. Todas aquelas energias e seres espirituais que nos acompanham de alguma forma foram pessoas que passaram pela Terra muitas e muitas vezes e que têm as mais diversas experiências e as experiências mais abrangentes que nós não conseguimos ter consciência enquanto temos na Terra e enquanto estamos prisioneiros do nosso próprio corpo. Esta foi a terra que conhecemos, foi a terra que escolhemos e a conhecemos. É nesta terra que devemos fazer todas as nossas lutas para conseguirmos o nosso equilíbrio. Depois de conseguirmos o nosso equilíbrio com tudo atrás, o que eu já disse, nós conseguimos realmente o nosso contacto com a grande espiritualidade e com a nossa própria espiritualidade. Há muita gente que chega aos 60, 70, 50 e que não consegue descobrir a sua espiritualidade porque o seu próprio mundo material está em constante desequilíbrio e está sempre em queda, não é capaz de estar em equilíbrio. E é por isso que é muito importante quando nós fazemos uma reflexão e damos ou escrevemos um artigo de opinião, termos a noção exata das bases. Porque se esquecermos das bases, nós nunca conseguiremos ser grandes mestres e nem conseguiremos ser
grandes homens espirituais. Porque é muito interessante e muito importante para que os homens sejam espirituais, mas para isso precisam de ser humanos, precisam de ser seres humanos, com as suas responsabilidades, com os seus equilíbrios e desequilíbrios, com a sua consciência e serem capazes de automaticamente que detectam o desequilíbrio que causou o acomodamento da sua vida, ou a sua depressão, ou a sua doença, ou a sua falta financeira, ou a sua falta de trabalho, automaticamente o homem que conseguir corrigir e reequilibrar-se é o homem que entra no mundo espiritual e é o homem que vai ser humano e espiritual. Porque dizer-se só que é espiritual e não se mostrar através dos seus atos na vida, através dos acontecimentos que se dão na vida, através das adversidades da própria vida, não se preparar para tudo isso e não ter consciência, compaixão, valores morais elevados, não consegue atingir a sua própria espiritualidade. E hoje, minha reflexão é isso mesmo. É algo que supera o conhecimento de si próprio. Vai para além do conhecimento de si próprio. É algo que é ter a consciência da base da materialidade para depois se lançar no mundo da espiritualidade. Nunca nos podemos esquecer, porém, que viemos do mundo espiritual para o material. Então aqui é a nossa missão, e todos nós temos uma missão. Uns é serem pais, outros é serem mães, outros é serem irmãos, outros é servirem a comunidade, outros é fazerem o seu voluntariado despreendido, outros é amarem incondicionalmente com aqueles que se cruzam, amarem todos aqueles que se cruzam. É aí que Jesus tem realmente algo a dizer quando diz: amai-vos a vós próprios, amai o vosso próximo como vos amais a vós próprios. E reparai que muitas vezes nós encontramos na nossa vida e nós próprios somos pessoas de desamor, não somos pessoas de amor. Logo, se somos pessoas de desamor, nunca poderemos amar o nosso próximo como amarmos a nós próprios. Para amarmos o nosso próprio como amarmos a nós próprios, nós temos que nos amar, temos que nos perceber, temos que nos entender e temos que nos equilibrar. Só assim é que nós conseguimos chegar lá e cumprir um decreto, um preceito que faz com que cada um de nós seja muito mais feliz, com que cada um de nós consiga transmitir ao outro e compartilhar com o outro os seus momentos de felicidade e com que cada um de nós realize os seus projetos que são tão importantes. Enquanto estamos na Terra, o mais importante que temos é realizar os nossos projetos. Os nossos projetos são muitos, são das diversas áreas, são multiculturais, são muito abrangentes. Nós muitas vezes passamos a vida sentados, é uma metáfora, mas passamos a vida muito parados e não olhamos para a nossa própria vida, para a nossa própria família, para a nossa própria sociedade, para aqueles que se cruzam connosco. Muitas vezes há muitas coisas escritas lindíssimas, palavras lindíssimas e textos lindíssimos, mas que muitas vezes lhe falta a base. É lindo e maravilhoso e será muito útil depois de nós todos conseguirmos compreender a nossa base e possuirmos a nossa base de tal forma que um obstáculo, seja ele qual for, pode nos fazer tremer, mas nunca nos deitará abaixo. E é aí que nós nos tornamos no homem humano e espiritual e no homem divino. Então, fazendo esse percurso, nós percebemos exatamente que
aí está o nosso caminho, aí estamos nós. Nessas palavras muitas vezes que encontramos e que são ditas pelos outros, e nessas profecias muitas vezes que são ditas, muitas vezes ao observá-las, ao analisá-las, e qualquer um de nós com a capacidade, com a inteligência, com o conhecimento, pode analisar, muitas vezes ao observá-las e ao analisar, nós detectamos falhas profundas que podem levar ao erro, ao engodo e ao engano. E é por isso que muita gente gosta da espiritualidade e de usar a espiritualidade, dizendo-se muitas vezes que se é médium, que se tem muitos dons, que se tem muitas capacidades, mas se nós olharmos para a vida, na vida deles lhes falta alguma coisa, ou alguma coisa está a mais. Quem quer auxiliar os outros, tem que estar bem, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. E isto e nesta reflexão hoje, também o objetivo é tocar isso mesmo, é tocar a facilidade com que nós todos nos deixamos ir, nos deixamos influenciar e com que nós todos, a facilidade com que abandonamos os nossos projetos de vida, com que abandonamos a nossa própria vida e de uma forma nós nos pomos a um canto. E é aí que há uma divisão e um fosso, e é aí que nós caímos na verdadeira desgraça e na verdadeira desarmonia da própria vida e da própria Terra. E é por isso que a Terra, sendo um planeta escola e sendo um planeta onde tudo pode acontecer e onde é permissível tudo acontecer, por uma base de experiência, como que uma universidade grande que é, e que tem que ter o campo experimental, quer espiritual, quer físico e espiritual, em harmonia. É por isso que nós estamos aqui, para viver todas essas coisas, todas essas sensações, todas essas emoções, todas essas coisas que nos são tão importantes. E depois, sim, depois de melhorarmos o nosso conceito, depois de melhorarmos a nossa vida, a nossa saúde, depois de sabermos agir em conformidade para que não nos tornamos doentes, aí sim, nós seremos e estaremos em contacto com a espiritualidade e estaremos em contacto com a nossa própria espiritualidade e aí sim, abrimos o caminho onde nós nos encontramos. E esse caminho, ao ser aberto, há uma comunicação entre uns e outros. E essa comunicação nos traz alguma informação essa que será sempre muito limitada à utilidade que ela tem para a nossa evolução material, e é aí que nós conseguimos também fazer a ligação para que os bons irmãos e todos os seres espirituais venham em nosso auxílio e venham em auxílio da Terra para realmente propagar de uma forma subtil e subjetiva toda a espiritualidade sobre todo o ser humano, toda a ajuda que é necessária para o reequilíbrio da humanidade. Se nós tivéssemos feito tudo isto há anos, agora com esta guerra biológica nós venceríamos-la muito mais rapidamente, com uma maior segurança e com uma maior certeza, como existem ainda muitos buracos em nós e que nós temos que os consertar e temos que os tapar com os problemas que esses buracos têm e resolver esses problemas. A partir daí nós temos muito trabalho a fazer. Por isso, qual será o meu amanhã e o teu amanhã? O nosso amanhã só poderá ser um amanhã cheio de prosperidade se nós rapidamente começarmos a consertar a nossa própria personalidade, o nosso próprio psíquico e a nossa própria individualidade.
para assim surgir em nós, através do processo intuitivo, da observação, da análise, das vivências que tivemos nesta própria vida, aí encaixarmos com a nossa própria espiritualidade. Não podemos de forma alguma estar sempre em dúvida com a nossa própria espiritualidade. Isso acontece quando nós não temos a certeza de nós próprios, quando nós não sabemos quais são as nossas capacidades, quando nós não sabemos até onde podemos ir, quando nós não nos entendemos, não gostamos de nós, não nos amamos. Não, de alguma forma, nos sentimos realizados, porque não nos adaptamos. A adaptabilidade neste processo todo é muitíssimo importante. Nós temos que nos adaptar a cada movimento, a cada instante. Nós temos que nos adaptar, mas não por sermos obrigados. Temos que nos adaptar pela nossa compreensão, pela nossa compaixão e pela nossa análise, pelo nosso estudo e pela forma como nós vamos enfrentando todos os obstáculos que estão nas nossas vidas. Por isso, deixo aqui um alerta a todos. Uma casa começa pelas bases. Às vezes nós começamos a nossa casa, mas há bases que estão frágeis. Há bases que precisam de ser consertadas. Às vezes deixamos buracos por tapar. Temos que tapar esses buracos, temos que fortificar a base, temos que ser humanos com todas as nossas necessidades e sem medos e receios encontrarmos o nosso propósito de vida, não duvidando de nós, para realmente nós, de alguma forma, conseguirmos ser o homem equilibrado, o homem justo e bom e o homem espiritual. E para assim haver essa ligação. Esta é a minha reflexão de hoje. Espero que tenha para vocês próprios tido alguma utilidade, porque para mim fez grande sentido, mas eu não faço os diretos só para mim, faço para todos. E, portanto, esta reflexão, embora seja muito minha, mas também é muito vossa. Espero de me ter feito, ou seja, com aquilo que expressei, vos ter enriquecido de alguma forma. É isso que espero, nada mais. Agora passo para a oração, porque hoje tenho que acabar o direto mais cedo, porque outros vão fazer as jornadas de oração e pediram-me para eu acabar mais cedo. Foi por isso que eu comecei um pouco mais cedo, porque senão tinha que fazê-lo às 3 horas da manhã e eu não gosto, está bem? Porque tenho outras coisas para fazer, ok? Então vou passar à oração, pedir a vossa atenção para a oração e sabeis muito bem como é a oração. A oração eu faço e vocês podem fazer a oração da vossa forma. Em primeiro lugar, eu me quero concentrar muito e vou iniciar então a oração desta jornada de oração. Bondoso Espírito de luz, bondosa espiritualidade, bondosos irmãos espirituais e amigos espirituais, no dia de hoje e nesta hora e neste momento e neste instante, alcançai-nos para que nós vos possamos alcançar e escutai nossa oração. De alguma forma, vós a escutais sempre, mesmo que nós nem façamos esse pedido. Nós estamos a passar tormentos na Terra. Muitos mesmo, muitos tormentos. Nós precisamos da vossa atuação, sempre,
Mas muito rapidamente está a começar a primavera da vida. E esta primavera da vida é necessário a vossa atuação. Em muitas não houve essa necessidade, mas agora é necessário. Considerai que nós estamos a advogar. Agora é necessário porque se vive numa intensa desorganização que ultrapassa o próprio homem e o sentido do ser encarnado. E por isso nós apelamos a vós. A necessidade que todos nós temos nesta terra em que habitamos, da vossa presença, do vosso auxílio, do vosso abraço fraternal, das vossas emoções, para que nós possamos senti-las em nós, em nosso corpo, em nossa mente, em nosso coração, na nossa essência, para que nós possamos, então, debular todo este caminho espinhoso em que, de alguma forma, nós estamos a percorrer. Existem muitos irmãos nossos a passar fome. Não vamos discutir sequer. Nós não pretendemos se é merecido, se não é merecido. Se é válido ou se não é válido. Não pretendemos fazer esse tipo de juízo e muito menos quando estamos nesta comunicação convosco. Pretendemos sim que de alguma forma todos, sem exceção, sejam tocados e todos sejam alertados não por outros, mas por vós próprios, alertados no sentido do seu próprio equilíbrio, da sua própria integração na Terra. Muitos já têm anos, mas estes anos que passamos na Terra são tão pequenos e tão poucos. Mesmo este sofrimento é tão pouco, com todos os outros sofrimentos já acumulados ao longo de todos os anos que já vivemos e daqueles que ainda vamos viver. Precisamos urgentemente do vosso auxílio, bons amigos espirituais, porque nós ainda não conseguimos chegar àquela fase em que realmente nós somos conscientes da nossa própria espiritualidade, sem dúvidas, sem rodeios e sem julgamentos. Nós precisamos mesmo de vós. Esta é a verdade. E a nossa humildade está em percebermos isso. Precisamos do vosso toque, precisamos da vossa orientação, precisamos que vós, com o vosso sopro sagrado, mas mesmo mais sagrado de tudo o que é sagrado, percorra a humanidade inteira, percorra todos os países, todos os lugares de sofrimento, mesmo aqueles que não são de sofrimento, percorre toda a terra, todos os continentes, todas as aldeias, todos os países, todos os seres humanos, homens, mulheres e crianças. Não é discutível, neste processo evolutivo do momento atual, as razões e o porquê. Não é. Não podemos argumentar contra vós ou convosco todas essas coisas. Nós sabemos que os projetos são sempre, no final, vitoriosos. E é para que esses projetos que já estão sendo firmados e que já estão sendo executados sejam vitoriosos que nós fazemos hoje a nossa oração. É nesse intuito, é nessa base, é nessa vontade, nessa crença e nessa glorificação. É neste momento de beleza e de ação que uns estão tendo para com os outros que nós pretendemos de alguma forma que toda a sociedade e toda a humanidade seja reequilibrada, protegida, abençoada e que se torne abundante.
Amigos espirituais, vós que nos acompanhais desde a nossa vinda à Terra, e muitos de vós continuais a acompanhar-nos depois da nossa saída da Terra, este é o momento exato, nesta primavera da própria vida e da própria Terra, da vossa atuação. Nós vos agradecemos imenso, porque muito tem sido feito do que é possível. Mas muitas vezes nós nos acomodamos, esperamos. Agora não podemos. E é por isso que precisamos mais do vosso toque. E é por isso que precisamos mais de vós neste momento. É por isso que precisamos de toda a espiritualidade, do espírito da verdade, dos guias espirituais, dos mentores espirituais, das essências, das energias, de tudo o que existe no universo inteiro e fora de todo o universo. Nós precisamos. Não queremos compreender para já todas essas coisas, porque elas ainda fazem muitas confusões a muitos irmãos e irmãs. Queremos sim estar abertos. Queremos sim nos entregarmos a nós para podermos nos entregar a vós, para podermos vos escutar através do vento, dos sons, do firmamento e através da própria natureza. Nós precisamos disso para que nós possamos avançar, para que muitos de nós possamos despertar, para que muitos de nós possamos alcançar. Pela vossa misericórdia e compaixão, porque nós também usamos a misericórdia e a compaixão na terra. E é por essa que nós vos apelamos, queridos amigos espirituais, mentores espirituais, espíritos guias, espírito de luz, espírito da verdade, energias de toda a índole, progressivas, positivas, nos envolvam, despertadoras, nos envolvam. Ó energia mais pura de todas as energias, especialmente no dia de hoje, neste minuto, nesta hora e neste instante, abraçai-nos. Ó amor mais puro de todos os amores, abraçai-nos. Que nós vos possamos sentir, porque queremos e desejamos, sem perguntas e sem ses e sem senãos. Queremos sentir-vos no nosso coração, na nossa mente e, sobretudo, na nossa essência, em todo o nosso corpo e na nossa vida. É esta a nossa oração que ofertamos por nós, por vós e por eles, por todos. Que centelhas de luz divina deixam sobre cada homem, cada mulher e cada criança, que centelhas de luz divina deixam sobre todos os países e todos os continentes e deixam sobre esta terra. Que a paz seja algo real e não fantasioso. E que as medicamentações que estão a ser reconstruídas e construídas para esta guerra biológica sejam uma realidade, sem hipocrisias, sem mentiras, mas com grandes verdades. E que possam ser alteradas de alguma forma por vós, para que aquilo que os homens consideram milagre aconteça, mas que milagre não é uma consequência da própria evolução humana e da própria evolução espiritual, toda no seu conjunto e na sua plenitude. A nossa mais profunda gratidão, ó Deus dos deuses, a nossa mais profunda gratidão, ó vós, nossos amigos espirituais, a nossa mais profunda gratidão a todos os elementos, a nossa mais profunda gratidão à própria terra e aos nossos corpos e à nossa vida, a nossa mais profunda gratidão
ao Espírito da verdade, a todas as mitologias e a tudo aquilo que foi criado pelo próprio homem e a tudo aquilo que não foi criado pelo próprio homem, mas que a sua existência é uma realidade, mas ainda não está ao nosso alcance. E só vós podereis pôr ao nosso alcance, para que nós nos conseguimos realizar e nos conseguimos libertar de uma vez por todas destas amarras, destes preconceitos, destas coisas que vão rodando na nossa mente e no nosso espírito e na nossa vida e não nos estão deixando caminhar, crescer, evoluir e atingir a plenitude do amor sagrado que vós sois e que necessitamos de atingir essa plenitude. A nossa gratidão ao todo e a todos. E pronto, dou por terminada a 243ª jornada de oração. Amor e gratidão para vocês todos. Mais uma vez, o meu agradecimento sincero de me estardes a acompanhar nessas jornadas de oração. E o meu agradecimento mesmo sincero e o meu desejo sincero e o meu decreto hoje é: decreto que cada um de vós seja tratado, seja orientado e cada um de vós seja esclarecido sobre a sua própria situação. Decreto que a vossa intuição funcione para que realmente cada um de vós saiba aquilo que tem a fazer. E que vos seja concedido o que vos for devido, que vos seja concedido o que vos for devido, que vos seja concedido o que vos for devido. Amor e gratidão. Até amanhã. Se não puder amanhã, eu mando a informação que não posso. Se puder, cá estarei. Ok? Até amanhã. Beijos como humanos e abraços como humanos. Agora, que toda a plenitude do amor vos envolva e toda a plenitude da luz vos envolva. Bem-aja a todos e até amanhã ou depois da manhã. Bem-aja mesmo. Amor e gratidão. Amor e gratidão. Amor e gratidão. Bem-aja.